E aí, gente, tudo certo? Meu nome é Dylan Silva, sou professor da Rede Força Máxima, sou professor de História, trabalho na unidade da Penha Circular. E hoje a gente aqui em História 2 vai dar continuidade à Guerra Fria. Nós já falamos aí sobre a formação dos blocos, né, dos países que vão aí o bloco socialista e o bloco capitalista. Falamos também sobre a Revolução Chinesa, a Revolução Maoísta, e hoje a gente ainda continua falando em parte do Oriente. A gente vai falar sobre a Guerra da Coreia, né, que vai ocasionar a divisão da Coreia, que existe até hoje, né, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. E também nós vamos falar sobre o macartismo, mas aí já é dentro dos Estados Unidos. Tranquilo? Então hoje a gente vai continuar falando sobre esse período, que é chamado de Guerra Fria, que é um período de grande agitação política e, digamos, social também na história contemporânea. Beleza? Traça aí as diretrizes do mundo até a queda do Muro de Berlim. Tranquilo? Então vamos lá. Então vamos lá, vamos falar sobre a Guerra da Coreia. Antes da gente começar nosso debate aqui, né, a nossa aula, eu queria pedir desculpa pela pronúncia, né, que diversas vezes aí vão ter nomes coreanos e certamente a pronúncia vai estar errada, né? Mas enfim, vamos entrar então no assunto. Guerra da Coreia, que dura de 1950 a 1953. A gente precisa falar aí sobre os antecedentes, um pouquinho dos antecedentes da guerra, né? O Japão, já no século XIX, ele começa lá a sua expansão imperialista e acaba invadindo territórios, né, da Ásia. A gente já falou aí, por exemplo, em outras horas, sobre a invasão da Manchúria. O Japão vai invadir a China, falamos isso aí na aula sobre Mao Tse-tung, né? E a Coreia era uma colônia japonesa também. Beleza? Então, o Japão tinha uma ocupação na região. E na Segunda Guerra Mundial, essa ocupação se efetiva de maneira até agressiva, né? Mais agressiva, digamos assim. Só que com a derrota das forças do eixo, né, o Japão é obrigado a retirar as suas tropas das áreas ocupadas e perde esses territórios. Né? O Japão vai invadir também outros países da Ásia, além da China e da Coreia. Beleza? Então, a retirada das tropas japonesas, né, no final aí da Segunda Guerra Mundial, leva a Coreia para o centro aí da disputa hegemônica de socialismo e capitalismo. Lembra que a gente falou lá na conferência de Potsdam, falamos que ela abriu o caminho para o que a gente chama de Guerra Fria? Então, a divisão do território coreano, né, entre a parte norte e sul, no paralelo 38 graus, foi delimitado ali na conferência de Potsdam. Beleza? Então vamos lá. Com a saída do Japão, a região se torna palco de disputas da Guerra Fria. A ocupação de tropas soviéticas e estadunidenses, separadas pelo paralelo 38, né? A parte norte foi ali influenciada pelo bloco socialista, né, pelas tropas da União Soviética, e a parte sul vai ser encabeçada aí pelas forças estadunidenses. Tranquilo? E tornando a região então se torna um eixo de conflito, de tensão, que vai caracterizar a Guerra Fria. Né, a disputa ali, a gente vai ver um conflito entre uma guerra civil, né, mas sem que os Estados Unidos e a União Soviética, de fato, entrem no conflito. Tranquilo? Ou seja, Estados Unidos e a União Soviética vão entrar em conflito, mas não em conflito diretamente. Outras nações, outras pessoas vão entrar no conflito, né, encabeçados aí pelo socialismo e pelo capitalismo. Então a região fica uma região muito tensa. Pós Segunda Guerra Mundial, começa a sofrer então ali as influências dos blocos da nova ordem que se estabelece aí no mundo, da divisão entre socialismo e capitalismo. Em 47,
com a intervenção da ONU, ocorrem as eleições das partes ocupadas, né? Tanto da parte norte quanto da parte sul. Só que essas eleições não teve o aval da União Soviética. A ONU foi lá e fez as eleições. E o resultado das eleições se configura, por exemplo, até hoje, né? A divisão norte-sul. A gente vai ver que essa divisão aí vai ter hora que o norte vai invadir o sul vai invadir o norte, vai ficar uma disputa até se estabilizar. Tranquilo? Em 48, foram fundadas a República Popular Democrática da Coreia, de orientação socialista, e a República da Coreia, de orientação capitalista. A República Popular da Coreia, né, a Coreia do Norte, ela faz fronteira com a China, que também já tinha feito aí sua revolução com Mao Tse-tung. Beleza? Vamos seguir então. A parte norte passou a ser chefiada por Kim Il-sung, com apoio da União Soviética e da China. O governo sul foi exercido por Sigmund Rhee, que adotou uma política anticomunista. Beleza? A gente vai ter ali, a princípio, a ocupação das duas potências. Né? Só que, com o passar do tempo, essas potências vão sair da região. Né? As tropas soviéticas e chinesas vão desocupar a parte norte e as tropas, digamos, ocidentais capitalistas vão desocupar a região sul. E isso não vai melhorar a tensão na região. Pelo contrário, isso vai aumentar a tensão na região, vai aumentar o ímpeto, o start do conflito. Tranquilo? Vamos lá. A fronteira norte-sul se tornou uma área de grande tensão. Tranquilo? Em 1950, Kim Il-sung obteve apoio soviético e chinês, apoio militar. No dia 25 de julho de 1950, as tropas da Coreia do Norte cruzaram a fronteira, iniciando a chamada Guerra da Coreia. Tranquilo? Então, a partir do momento em que as tropas, a parte norte que recebe o apoio militar, né, ganha armas, né, e da China e da União Soviética, eles começam a ofensiva em direção ao sul. Né? A ofensiva norte foi muito bem executada, né, que em poucos dias eles conseguiram chegar e dominar Seul, que é a capital sul-coreana. Tranquilo? Só que essa atitude, essa invasão das tropas norte, vai fazer com que a ONU não se oponha à intervenção militar direta na região. Ou seja, os Estados Unidos vão atuar diretamente na região. Vai começar a chegar tropas norte-americanas. O exército americano vai chegar, o exército estadunidense vai chegar à região. Tranquilo? De fato, a Coreia se torna aí um dos epicentros da chamada Guerra Fria. Tranquilo? Vamos lá. A ofensiva do norte, após 3 dias, chegou à capital Seul-coreana. A capital do sul-coreano, Seul. Tranquilo? Aí a ONU faz aí a chamada Resolução 83, que considera a Coreia do Norte um país agressivo e invasor. Com isso, ela não vai se opor à intervenção e ao auxílio militar de outras nações na região. Tranquilo? Com isso, vai os Estados Unidos para o conflito. Com o apoio estadunidense, começa a intervenção na região, liderada pelo general Douglas MacArthur. Tranquilo? Então, os Estados Unidos vai gastar cerca de 12 bilhões de dólares logo de início nos conflitos. Aí, a partir do momento que chegam as tropas americanas, a ofensiva, né, que depois aqui a gente vai mostrar um mapa, que ficou faltando um território muito pequeno para a União Soviética tomar a Coreia inteira, a Coreia do Norte tomar a Coreia, a península ali da Coreia inteira, a partir do momento que chegam e as tropas americanas, começa a ofensiva do Sul. Tranquilo? A primeira linha de ataque aqui foi a linha de abastecimento das forças socialistas. Né? Ou seja,
cortaram o abastecimento de suprimentos, de armas, de alimento. Isso fez com que as forças socialistas ficassem debilitadas. Tranquilo? E logo depois também teve o desembarque em Incheon, né, que fez com que se desestabilizasse ali a grande ofensiva das forças da Coreia do Norte contra o Sul. Beleza? Logo em seguida, a retomada de Seul pelos sul-coreanos. As ofensivas das tropas do Sul, cruzando o paralelo 38 e a tomada da capital do Norte, Pyongyang. Né? A partir do momento que as tropas do Sul retomam Seul, marcham em direção ao norte, invadem e conseguem tomar a capital norte, Pyongyang. As tropas lideradas ali pelo general MacArthur fez com que ele, digamos, sonhasse e tivesse a ousadia de tentar levar o conflito até a China, ou seja, de se espalhar o conflito até um outro país, já que a China era um país socialista, na verdade é um país socialista, que estava apoiando ali a Coreia do Norte. Aqui, ó, o sucesso da ofensiva aguçou o desejo do general de levar o conflito até a China. Agora, preste atenção aqui, no curto período aqui que a gente vai ver de ofensiva e contra-ofensiva. Em janeiro de 51, Seul foi tomada pelas tropas do norte, ou seja, as tropas do norte novamente conseguem cruzar a fronteira ali do paralelo 38 e chegam até Seul. Só que posteriormente, em janeiro isso, em março as tropas do sul retomam o território. Tranquilo? O presidente aí norte-americano R. Truman retira como o general MacArthur do comando das tropas. Essa atitude dele sinaliza uma inclinação para o acordo de paz. E outra coisa também importante aqui que o Truman fez é que o general MacArthur ele sinalizava querer utilizar armas nucleares na região. Então, Truman ele tira MacArthur do comando das tropas, né? E isso dá uma sinalizada para o acordo de paz, para cessar ali, então, a guerra civil. Tranquilo? Em 27 de julho foi assinado o armistício de Panmunjom. Desculpe aí que coreano é osso, né, meus amigos? Vamos lá. O armistício, não sei se vocês sabem o que não é um acordo de paz. O armistício é um cessar-fogo. E esse armistício ele é mantido até hoje, ou seja, as duas Coreias, até hoje, elas não selaram um acordo de paz. Basicamente, no acordo de paz, a gente vai ter um país que vai ser considerado derrotado e o outro vencedor, na teoria, e vão ser negociados os termos da rendição. Só que nenhuma das Coreias se rendeu. Beleza? Então, existe aí uma permanente tensão entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Vira e mexe, a gente consegue ver aí nos noticiários uma aproximação, né, das duas Coreias, e outra hora aí o afastamento, as tensões, aí, por exemplo, quando a Coreia do Norte começa a testar armas nucleares, né, as tropas do Sul vão para a fronteira, tem sempre esses momentos de tensão e tem os momentos de distensão. Né? Por exemplo, quando teve Olimpíadas, que as duas Coreias entraram segurando a mesma bandeira, não a bandeira diferenciada. Né? Que a bandeira do Norte é uma e a bandeira do Sul é outra. Tranquilo? E quando tem esses atos, por exemplo, das Coreias entrarem juntas nas marchas olímpicas, se mostra, se tem ali um otimismo para que a situação das duas Coreias se resolva. Tranquilo?
Vamos lá, então. Então, o armistício é um cessar-fogo, mas não um acordo de paz. Esse armistício possibilitou a liberação de prisioneiros de guerra, ratificou a divisão das duas Coreias e estipulou uma zona desmilitarizada de 4 quilômetros ao longo do paralelo 38. Né? Então, 4 quilômetros para dentro da Coreia do Sul e 4 quilômetros para dentro da Coreia do Norte, a gente vai ter, então, uma zona desmilitarizada. Tranquilo? Aqui, ó, a gente tem um mapinha, né, da Guerra da Coreia. Vamos ver esse primeiro mapa aqui, que está rosa aqui, ó, área ocupada pelas forças comunistas. 1950. Está aqui, ó, o início da guerra. Vejam aqui que eu falei, ó, faz fronteira com a China. Olha só a ofensiva, né, a ofensiva das forças do norte. Tranquilo? Essa linha pontilhada que a gente está vendo aqui é a fronteira ali do paralelo 38. Tranquilo? E olha onde está Seul aqui, ó. Bem pertinho. Tranquilo? Então, as tropas do norte na década, logo no início, fizeram o quê? Ó? Tiveram uma grande ofensiva, tomando Seul e ficando apenas Busan, né, sobre Obuchin, não sei como pronuncia, né, como território, né, ocupado aí pelas tropas do sul. Tranquilo? Mas logo, ó, isso aqui, ó, setembro de 1950. Em novembro do mesmo ano, já tem uma inversão. Né? Olha aqui, ó. A ocupação das tropas do sul aí com o apoio norte-americano toma quase toda a parte norte da Coreia. Tranquilo? E em janeiro de 51, tem uma nova ofensiva das tropas do norte, tomando novamente Seul. Em julho de 53, é selada, então, aqui, ó, a linha do armistício, dividindo entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Aqui no mapa de baixo, a gente tem uma ampliação da área ali desmilitarizada. Tranquilo? Aqui, ó, essa parte mais escura no mapa é a linha desmilitarizada. Tranquilo? Essa linha e essa divisão da Coreia persiste até os dias de hoje, entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Beleza? Vamos prosseguir, então, falando agora do macartismo. Né? Para a gente falar do macartismo, nós precisamos falar sobre o cenário da Guerra Fria dentro dos Estados Unidos. Né? Eu coloquei aqui o primeiro tópico, aqui, ó, imaginário de uma guerra nuclear com a União Soviética. Vamos lá. Nos Estados Unidos vai se instaurar uma paranoia anticomunista. Né? Muito mesmo, a maior parte da população sequer sabia o que era o comunismo. Né? Mas se tem uma intensa propaganda, um intenso ódio fomentado contra as ideias da esquerda socialista comunista. Tranquilo? Opa, desculpa aqui. Então vai ser instaurado, então, aí retomando aqui, uma paranoia, né, entre os norte-americanos sobre o comunismo. Muito também fomentada aí pelo medo de uma guerra nuclear. Né, em 1949, a União Soviética domina a tecnologia nuclear e faz aí a sua primeiro teste com uma bomba atômica. Tranquilo? Então, a Guerra Fria vai ser pautada por momentos de tensões e distensão, como a gente falou ali, por exemplo, na Guerra da Coreia. E nos Estados Unidos, o berço, né, digamos aí, do capitalismo na Guerra Fria, o modelo a ser seguido, né, o modelo norte-americano, a população vai ter um imaginário muito distinto, né, muito temeroso do que seria a União Soviética.
A União Soviética, para a maior parte dos americanos, vai representar tudo que é de ruim, né, no mundo. O socialismo, os comunistas vão ser tidos como grandes inimigos do Estado. Então, assim, o imaginário, né, norte-americano vai fazer com que o medo, por exemplo, da guerra nuclear, que algumas pessoas construam abrigos nucleares nas suas casas, né? Que abrigos debaixo da casa, com enlatados para sobreviver tanto tempo, né? Num possível ataque soviético e numa guerra nuclear. Então, a imaginação, né? O medo vai povoar boa parte da população norte-americana. E é nesse cenário que surge, né, que ganha notoriedade um senador, Joseph McCarthy. Ele ganha notoriedade com um discurso anticomunista, com um discurso antissocialista. Né? McCarthy, ele vai, daí o nome macartismo, né? Ele vai fazer denúncias de supostos comunistas dentro do Departamento de Estado estadunidense. Ele vai começar a denunciar aquelas pessoas que poderiam ou não estar ligadas ao Partido Comunista ou não, de ser só um crítico ao modo de vida norte-americano. Então começa-se uma perseguição para todos aqueles que eram da esquerda ou que tinham alguma afinidade com o pensamento de esquerda. Né? Tudo justificado através aí da luta contra o comunismo. A gente viu reflexos disso aqui no Brasil, né? Lembra quando a gente falou de Dutra? Dutra coloca o Partido Comunista na ilegalidade. A gente vai ver, a gente viu em João Goulart o medo do socialismo vai gerar o golpe civil-militar apoiado pelos Estados Unidos e pelos setores conservadores da sociedade brasileira. Pela imprensa brasileira, boa parte da imprensa brasileira. Né? Então, essa paranoia, os Estados Unidos vai espalhar pelo mundo inteiro. Tranquilo? Vamos seguir então aqui. Ó. Então, essa política anticomunista, essa perseguição instaurada aí pelo senador McCarthy, vai dar origem ao chamado marcatismo, que também é conhecido como caça às bruxas. A gente vai ver aqui perseguição de artistas, livros proibidos, né? A gente vai ver uma série de coisas, uma série de medidas anti-liberdade. Tranquilo? Contra a liberdade tão pregada aí nos Estados Unidos. Aprovação da lei McCarran-Nixon, que impunha exclusão dos possíveis comunistas de empregos em instalações ligadas à defesa nacional. Prisão de subversivos em caso de guerra. Subversivos são aqueles que têm afinidade com a esquerda ou são comunistas. Registro de todas as organizações com alguma simpatia ao comunismo. Então, se tem uma perseguição àqueles que são considerados comunistas. Criação do Comitê de Ações Anti-Americanos, a chamada aí também caça às bruxas. Em 1950, a opinião pública se volta contra o senador Joseph McCarthy. Por quê? Vai se destacar aí para essa reviravolta da opinião pública o trabalho do jornalista Edward Murrow, que vai ser, digamos ali, o outro lado da moeda que vai combater o macartismo. Muitas dessas denúncias feitas aí pelo senador McCarthy e pela população são denúncias infundadas, são mentiras. Né? Diversas pessoas vão ser presas, vão ter seus direitos políticos e sociais restritos, retirados, e não vai ter prova que ligue essas pessoas, por exemplo, à União Soviética.
Então, o jornalista Murrow aqui, ele vai começar a publicar essas denúncias falsas aí, desconstruindo a ideia do macartismo. E com isso a opinião pública começa a ver o macartismo como algo ruim, que fere a liberdade norte-americana, mesmo aí dentro do cenário de Guerra Fria. Tranquilo? Aqui a gente tem, por exemplo, a figura do ator super conhecido, né? Charlie Sharp, que vai ser, né, investigado pelo macartismo, vai ser intimado a depor, só que eles vão mudar de ideia em recolher o depoimento aí do Sharp por medo dele ir depor e depois satirizar o depoimento em um filme, né? Que Sharp é um comediante que faz uma comédia muito crítica. Ele vai sair dos Estados Unidos para a Europa fazendo uma turnê de lançamento desse filme aqui chamado Luzes de Ribalta. E quando ele pensa em retornar para os Estados Unidos, ele é barrado. Ele é proibido de regressar aos Estados Unidos. Né? Esse para falar de uma grande estrela, né? De que vai sofrer aí a perseguição no macartismo. Tem aí a chamada Lista Negra de Hollywood, que é uma lista gigantesca de atores, autores, músicos, pessoas que estão ali relacionadas à arte, que vão ser perseguidas e investigadas através aí do medo, né? Do comunismo. Tranquilo? Aqui no lado é uma cena do filme Tempos Modernos, clássico, em que Chaplin, de maneira cômica, ele acaba entrando na frente de um comício de greve, né? E com uma bandeira vermelha na mão. Por conta muito dessas críticas de Chaplin, é que ele vai ser considerado comunista pelo governo norte-americano. Na apostila de vocês fala sobre o Walt Disney, né? Que vai ter uma grande participação na perseguição daqueles considerados comunistas. O Walt Disney ele vai ser um informante do FBI. Né? Ele vai ser ali alguém que vai atuar denunciando os artistas de Hollywood. Tranquilo? Beleza? Então, gente, com isso nós terminamos aqui a Guerra da Coreia e o macartismo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau e até a próxima.